nome é Pedro Almeida Vieira, sou autor do blog Nos Cornos da Covid e neste terceiro vídeo vou-vos falar um pouco daquilo que tem sido ao longo do ano 2020 o perfil, chamamos assim, da mortalidade em Portugal face àquilo que era a média no período de 2009-2019 e perceber um pouco como é que a mortalidade foi influenciada pela Covid. Como julgo já saberão, e eu já até expliquei em outros vídeos, nos vídeos anteriores, a mortalidade em Portugal é influenciada, sobretudo no inverno, pelos surtos gripais. Este primeiro vídeo, que eu vou passar muito rapidamente, mostra na linha azul aquilo que é a média da mortalidade entre janeiro e setembro, no período 2019-2019, que obviamente digamos, suaviza as variações interanuais que se verificam, sobretudo aqui em janeiro e fevereiro, e depois, de certa forma, atenua também as ondas de calor que, por vezes, ocorrem em julho. Digamos, atenua, e por isso mesmo é que o limite superior e o limite inferior, tendo em conta intervalos de confiança a 95%, de certa forma mostram aqui algumas das flutuações que são devidas às ondas de calor, quer para cima, quer eventualmente também para baixo. Portanto, nós consideramos que uma mortalidade que esteja acima do limite superior do intervalo de confiança será um sinal claramente de um excesso de mortalidade. E, portanto, se observarem, há aqui, digamos, situações de excesso de mortalidade a partir de março, com algumas variações mais bruscas, mesmo que nós consideremos que há um excesso de mortalidade quando ultrapassamos o azul. Atenção, porque este gráfico não inclui, depois analisarei em vídeos posteriores, o efeito de envelhecimento. De qualquer modo, esta é a referência. Sempre que temos variações acima do amarelo, é porque claramente há um excesso de mortalidade e, pelo menos, deve ser um sinal de alerta para, digamos, as estratégias de saúde pública definirem que há necessidade de olhar para aquilo que está a acontecer. E, portanto, isto é apenas um enquadramento um pouco mais estatístico sobre isso. De qualquer modo, eu neste diapositivo mostro-vos aquilo que normalmente acontece, ou que seria expectável acontecer, que é de uma forma não tão suave como dá a média, mas uma mortalidade mais elevada em janeiro e fevereiro, é o normal, e depois desce rapidamente, portanto, desde 380 óbitos no total por dia, em janeiro vai descendo, até que, a partir de maio, junho, obviamente com algumas flutuações, por vezes bruscas, se houver ondas de calor, mas geralmente a média anda na casa dos 260, 270 durante o verão e até desce em setembro, que é o mês menos mortífero em média durante o ano. Depois, em outubro, sobe e começa a subir e tem, digamos, o seu pico em dezembro, que depois vai, obviamente, juntar-se a janeiro do ano seguinte. Vejam que a mortalidade em 2020 é extremamente atípica, porque ela apresenta vários picos, ou seja, parece uma montanha russa. Nós temos aqui o pico da gripe, que é, digamos assim, habitual, mesmo assim, em termos médios, é ligeiramente acima da média no mês de janeiro, mas depois desce rapidamente e está muito abaixo da média no mês de fevereiro. Ou seja, pré-Covid, se nós formos a ver, a gripe acaba por, somando janeiro com fevereiro, acaba por estar, em termos de mortalidade, abaixo da média. De qualquer modo, há aqui um ligeiro pico acima, um valor mais elevado em janeiro acima da média,
que é associada à gripe, depois desce e aqui começa a surgir a mortalidade associada, não exclusivo, com a Covid. Até porque ela inicia-se ligeiramente antes da primeira morte, que foi no dia 15, provavelmente indiciando que poderiam já estar a ocorrer algumas mortes, neste caso, por pneumonias atípicas, que na verdade eventualmente poderiam ser Covid já, mas não é uma subida muito forte. Ela passa a ser forte a partir da segunda quinzena de março, mas de qualquer modo acima da média, um valor muito mais elevado, portanto a média andava já, ou devia andar nos 300, e há aqui um pico na média, isto atenção é a média dos 5 dias, porque em termos de valores diários ela chegou a ser de 421 no dia 1 de abril, mas foi um pico. No dia anterior e nos dias seguintes foi menor, portanto a média dos 5 dias, a média móvel dos 5 dias deu 380 e poucos, mas se repararem, a mortalidade por Covid, diretamente por Covid em abril, nunca foi muito acima dos 30 e, portanto, se nós considerarmos, e em termos médios no mês não chegou aos 30, julgo que terá sido 27, portanto, verifica-se aqui que há um excesso relativamente à média por Covid, mas há um excesso já por afecções não Covid. Depois reparem que ela desce rapidamente ao longo já da segunda quinzena de abril e ao longo de maio, mas depois nós temos aqui uma variação, um pequeno pico, quando a mortalidade já devia andar em menos de 280 e há aqui um pico em que a mortalidade chega aos 340. Portanto, é um diferencial que se deve a uma pequena onda de calor que em maio as ondas de calor não são tão mortíferas como se fossem em julho ou agosto, porque as ondas de calor basicamente ou tecnicamente são definidas como um excesso de temperatura mais de 5 graus acima da média durante mais do que 5 dias. E, portanto, nós efetivamente tivemos um pico, só que as temperaturas em maio são geralmente mais baixas do que em julho e em agosto. E, portanto, uma onda de calor de maio geralmente atinge valores menores do que uma em julho ou agosto e, portanto, as ondas de calor são mais letais, obviamente, em agosto do que se houver uma onda de calor em maio. Podemos, por exemplo, também ter ondas de calor em janeiro, mas aí as temperaturas provavelmente podem nem sequer chegar aos 30 graus. De qualquer modo, isto já era um sinal preocupante porque mostrava que uma onda de calor em maio já tinha capacidade de matar, o que acaba por dar indicações de alguma gravidade, porque significa que há populações extremamente vulneráveis. E, portanto, isto já era um pequeno sinal de que algo não estaria bem para além da Covid. A mortalidade depois desce e volta depois a subir, sobretudo a partir de julho. Em julho é uma hecatombe, a mortalidade atinge valores muito elevados que, apesar das temperaturas elevadas, mas que incidiram sobretudo no interior, onde há menos população, mas mesmo nos distritos do litoral, como no distrito de Lisboa ou no distrito de Coimbra, nós temos um excesso de mortalidade muito grande sem que tenha havido uma onda de calor. Além disso, as ondas de calor são geralmente picos muito curtos de 3, 4 dias e geralmente depois da onda de calor que, digamos, mata as pessoas vulneráveis, há uma descida muito grande para valores abaixo da média. E, portanto, não foi isso que aconteceu em julho e vejam que, em termos desta área, entre finais de junho e princípios de agosto, esta área que nós podemos considerar como um excesso é extremamente grande comparativamente a esta área aqui no pico da Covid em março, segunda metade de março e o mês de abril, onde a Covid causou mais mortes. E depois disso, de uma breve interrupção, voltamos a ter uma mortalidade excessiva a partir da segunda quinzena de agosto e, sobretudo, em setembro até, digamos, ao dia 20 e pouco de setembro,
que foi quando, 24, que foi quando eu terminei esta análise. Estas situações são extremamente preocupantes, portanto temos aqui uma gripe, uma pequena bolsa da gripe, mais uma subida para a Covid, mais excesso, depois um excesso em maio, um excesso enormíssimo em julho, uma hecatombe, e depois novamente um excesso em agosto, setembro. Se nós formos analisar a variação da taxa de mortalidade diária por grupo etário, vejam que, grosso modo, a variação nesta faixa etária é exatamente igual, ou seja, aqui a onda da gripe, a onda Covid, a onda de maio, a grande onda de julho e depois uma pequena variação também ainda em agosto e setembro. Notem um aspecto muito particular que é a mortalidade em janeiro e em março nos maiores de 85 anos foi abaixo da média. Significa que a gripe este ano não afetou, felizmente, muito os idosos, mas teve como depois contrapartida haver uma, chamemos assim, bolsa de pessoas vulneráveis que depois tiveram que enfrentar a Covid. E, portanto, uma parte considerável da mortalidade da Covid advém do facto de nós termos tido uma gripe menos adversa durante os meses de inverno. Reparem que isto aqui está em óbitos diários por 100 mil habitantes do grupo etário. O grupo etário dos maiores de 85 anos são cerca de 316 mil, segundo as projeções ou estimativas do INE, e, portanto, basicamente nós podemos, grosso modo, multiplicar estes valores por 3 para obtermos o valor diário. Por exemplo, aqui terão morrido em janeiro, quando atinge os 50, significa, grosso modo, que morreram por dia 150 pessoas com mais de 85 anos, quando, na verdade, 60 e poucos deviam estar a morrer, ou seja, expectável que morressem, em termos médios, cerca de 180 pessoas com mais de 85 anos por dia. Portanto, isto vai variando e vejam que há aqui uma poupança de vidas e depois há a parte da Covid, há aqui a influência da onda de calor de maio e há aqui a grande influência da mortalidade. Vejam que o pico da mortalidade em julho atinge níveis, portanto, na ordem dos 55 óbitos por 100 mil habitantes. Portanto, fazendo as bocadinhas contas, 55 vezes 3, se a memória não me falha, dará cerca de 165 mortes por dia em julho, o que é extremamente excessivo, porque na verdade deveriam estar a morrer nesta altura de julho sensivelmente cerca de 100 pessoas, porque a média anda nos 30 e tantos. Portanto, era expectável que houvesse 100 óbitos ou um pouco menos de 100 óbitos por dia durante o verão e vejam que chegou-se a ter, até em alguns dias, quase 200 idosos a morrerem com mais de 85 anos. Vejam que praticamente, houve dias em que praticamente houve o dobro das mortes que seria expectável. Vejam que no caso dos 75 aos 84 anos, há quase o mesmo perfil. Mais uma vez aqui a gripe a afetar pouco a população dos 75 aos 84 anos. Depois não há propriamente aqui um pico no período onde a Covid atacou mais. A variação em maio significa aqui já muito pequenina, significa que a de maio já não atingiu a população de 75 a 84 anos, atingiu sobretudo de mais de 85 anos, mas depois a mesma coisa em julho, de uma forte mortalidade muito mais intensa do que a que ocorreu na Covid. Portanto, aqui a Covid matou menos e mais as outras vacinas do que este mês de julho, onde a Covid praticamente não matou. E ela foi sobretudo no mês de julho, em agosto e em setembro já não se verificou tanto. Vejam em qualquer dos casos que
digamos, a taxa de mortalidade diária é mais reduzida, porque anda aqui a rondar os 10 a 16, enquanto que, por exemplo, no grupo dos maiores de 85 anos, vejam que a mortalidade ronda estes valores por cada 100 mil habitantes. Se nós formos para o grupo etário dos 65 aos 74 anos, vejam que já é muito difícil aqui percebermos a presença da Covid e até a presença da onda de calor, embora aqui também esteja um bocadinho acima daquilo que é a média, mas vejam que também os intervalos não são muito grandes, porque felizmente ainda não se move muito nesta faixa etária dos 65 aos 74 anos e, portanto, a variação anda sempre entre os 3 óbitos diários por 100 mil habitantes e os 5 no inverno. E, portanto, não se faz já sentir muito quer a gripe, quer também a própria Covid, quer também as ondas de calor. Faz sentir, mas muito já marginalmente. E ainda muito mais marginalmente se faz sentir no grupo dos 50 aos 64 anos. Nós conseguimos perceber aqui um pequeno pico. Vejam que os óbitos diários já são muito mais baixos, portanto já estamos entre 1 e 2 e pouco, e portanto a mortalidade neste grupo etário não é muito grande. Verificamos aqui um pico, e depois aqui umas variações acima da média, mas estatisticamente eu diria que isto não é muito significativo e de qualquer modo isto não é devido diretamente à Covid, porque a Covid não matou muito nesta faixa etária, eventualmente tem a ver já com o outro tipo de afecções não Covid, por causa da fuga aos hospitais, por causa do medo das pessoas irem às urgências e, portanto, terem doenças súbitas que acabam por ser fatais. Vejam depois também o grupo dos 45 aos 54 anos, em que aqui cada vez se torna mais notório que, em termos médios, portanto, a linha verde mostra que, ao contrário das idades mais avançadas, a gripe não influencia a mortalidade, as ondas de calor também não influenciam a mortalidade e, portanto, andamos sempre num patamar que tem a ver muito baixo, ou seja, na ordem de um óbito por 100 mil habitantes deste grupo etário. Portanto, há uma base de mortalidade que tem a ver com muitas outras doenças, mas que não é influenciado pelos 2 fatores mais importantes nas variações da mortalidade ao longo do ano, que são as gripes e as ondas de calor. Portanto, basicamente, esta população está imune, entre aspas, à influência negativa ou à influência letal das gripes e das ondas de calor e, portanto, também aqui não se observa variações estatisticamente significativas em que se mostre que a Covid ou as outras infecções tenham atingido ou tenham influenciado a mortalidade para as pessoas desta idade. E se formos para os menores de 45 anos, em que aí a mortalidade é extremamente baixa, ou seja, vejam que anda na ordem dos 0,1 ou 0,2 óbitos diários por 100 mil habitantes, e se nós recuássemos para a população muito jovem, para os menores de 20 anos, e o valor ainda seria muito mais baixo, e portanto aqui não há qualquer vislumbre de impacto negativo, e até há um ligeiro impacto positivo, curiosamente, na mortalidade por causa da Covid. Não há em relação à gripe, não há em relação às ondas de calor, portanto, diria que se olharmos para a mortalidade pelo grupo etário dos menores de 45 anos, não se passa nada. E portanto, este padrão, este conhecimento desta situação, ou seja, por um lado, verificamos que a mortalidade em situação normal por grupo etário é completamente diferente, ou seja, passamos de 0,2 óbitos por dia por 100 mil habitantes no grupo etário dos menores de 45 anos para valores em situação normal de, se repararem aqui, de 50, 40, 50, 60 por 100 mil habitantes para o grupo etário dos 85 anos. A Covid não vem trazer nada de novo, infelizmente, para os idosos relativamente à questão da mortalidade. Há uma influência, houve uma influência, a influência, na minha perspectiva, está a ser mais marcante por infecções
não diretamente relacionadas com a Covid, porque se tal não tivesse acontecido, nós teríamos tido este pico mais baixo relacionado com a Covid e depois, muito rapidamente, deveríamos estar aqui ao nível da média e não. Tivemos aqui uma montanha russa em maio, em julho, em agosto e setembro e isto não é explicável pelas ondas de calor e há um aspecto fundamental, na minha opinião, que é nós não podemos olhar para as ondas de calor como algo sobre o qual nada se pode fazer. Pode-se fazer muito e deve-se fazer muito, sobretudo nos lares, e, portanto, temos que olhar para as ondas de calor como um perigo real que deve ser, do ponto de vista das estratégias de política pública, deve ser combatido, até porque é muito mais fácil de combater a mortalidade excessiva nas ondas de calor do que combater uma gripe ou o SARS-CoV-2. Deixo-vos esta análise também para reflexão e conto em breve voltar com mais alguns vídeos. Obrigado.